Nós vamos dar início ao segundo tema da nossa disciplina, que é moral, direito e sociedade. Vamos lá? Você alguma vez já conjecturou sobre como seria viver em sociedade sem quaisquer normas? Será que seria o paraíso ou seria exatamente o contrário? Quase tudo o que você possui foi adquirido a partir de uma relação comercial, como por exemplo, carro, roupas, alimentos, móveis, imóveis, serviços como de internet, telefonia, acesso à educação, saúde, cultura, lazer e outros tantos bens sociais. É melhor que paremos por aqui, pois essa lista é gigantesca. Mas me permita lhe indagar. Se não existissem normas de convivência social, quais as chances de você ter acesso a todos esses bens? E quando está em contato com muitas outras pessoas, como num shopping center, num estádio de futebol, numa sala de aula e tantos outros possíveis lugares que concentram pequenos grupos ou grandes multidões, você por acaso se sente aterrorizado? Teme pela sua integridade física ou até mesmo por sua vida? Bom, por que eu estou lhe fazendo essas colocações? Vou responder. É para evidenciar a importância de existirem normas regulando a vida em sociedade, pois nessa unidade o tema principal serão normas. Mais especificamente, as normas morais. Tenho certeza de que vai considerar o conteúdo muito relevante para a sua formação não apenas acadêmica, mas também para a sua vida. A construção desse estudo acerca da moral foi idealizada para atingir os seguintes objetivos. Primeiro, afirmar a importância dos valores morais para a vida em sociedade. Segundo, distinguir a norma moral da norma legal. E terceiro, esclarecer a relação entre moral, direito, ética e liberdade nas práticas cotidianas. Eu vou passar agora um vídeo que traz uma série de situações de trânsito. Normalmente as pessoas imaginam a moral como um conjunto de normas que dizem respeito a valores relacionados a comportamentos individuais. Não que essa forma de pensar esteja errada, mas não raras vezes esquecem que o desrespeito às normas morais não apenas coloca em dúvida o bom caráter do indivíduo, mas que principalmente trazem problemas à vida em sociedade. Alguns pequenos, mas outros extremamente graves, a ponto de colocar em risco a dignidade humana. Bom, vamos dar uma olhada no vídeo. Esta é uma classe de novos motoristas. Eles estão em plena aula teórica aprendendo as leis de trânsito. Daqui vão direto para a aula prática, fazem o exame e vão para as ruas. E aqui, apesar de tudo que aprendem, acabam cometendo infrações e provocando acidentes. E agora, para você ver o que acontece de errado no trânsito da cidade de Campo Grande, nós vamos dar um passeio pelo centro da cidade, acompanhado aqui pelo Vanderlei, que é instrutor já há 5 anos e é um apaixonado por trânsito. Vamos nessa? Preste atenção no que vai acontecer a partir da saída agora de carro. Deixa eu ver, professor, abrir, se vê alguém passa do outro lado do vermelho. Primeiro sinal, abriu, vamos ver se alguém passa. Olha, o motoqueiro já entrou. Você viu o motoqueiro? Com carona atrás. Com carona atrás ainda, né? Aquele ônibus ali, a faixa dele não é à direita? Na direita. E que esse ônibus está errado, então, está na nossa frente. Está errado. Agora vou ver o pedestre, olha lá, ninguém para. Olha lá, tá vendo o pedestre? Não, mas ali, ó, você pode ver que tá verde ali. Então o pedestre tem que ter atenção também, cuidado, né? Mas se o pedestre estiver na faixa, olha lá a mulher correndo. Ó. Isso. Se o pedestre não estiver Tá vendo? na faixa... Tá verde, não tá? Eles estão atravessando, de qualquer jeito, não tá nem aí, né? Então, mas o pedestre não tem prioridade se estiver na faixa? Se estiver na faixa tem prioridade, nós temos que respeitar, né? Mas ninguém respeita. Ninguém respeita, é. Mas você pode perceber, a coisa... Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, o semáforo tá aberto, ó, um casal, ó. Fora da faixa. Não respeita, tá vendo? Pessoa, ó, tá vendo o carro saindo sem sinalizar? Sem seta. Não tá deu vendo? seta, ele Não bateu. deu seta, tá vendo? E entrou, né? Olha lá, ó. Aí jogou do outro lado sem sinalizar também. Ah, tá vendo o pedestre lá? Atravessando lá? O semáforo tá verde.
Eles estão atravessando, tá vendo? Cruzando a rua. Olha o carro aqui. Olha lá, o cara mudou de faixa sem sinalizar, tá vendo? Não tá dando seta. Ó, pode observar pra você ver. Vamos ver esse motoqueiro, como é que ele está a situação dele, olha lá. Sem óculos de proteção, tá vendo? Olha o outro sem sinalizar. Olha lá, o cidadão sem óculos de proteção e tendo a viseira, ele não abaixa a viseira. Observa mais perto desses motoqueiros aqui, ó. Aqui, todo mundo de viseira erguida. Bom, aí ó, viseira erguida, tá vendo? Sem óculos de proteção, olha lá, viseira erguida. Por isso que acontece acidente feio, ó. Olha lá, invadiu a faixa de retenção. Olha a bicicleta. Olha o ciclista. É o ciclista É. passando lá. Tá vendo O ciclista não para por nada, né? Não, não para. Tá vendo? Ainda por cima invadiu a faixa de retenção também, ó. O motoqueiro, ó, tá vendo? Ó, tá vendo, ó? Não tá nem aí, ó. Não respeita o trânsito, tá vendo? Assim, ó, o semáforo tá aberto a nós. Ó. E o pessoal tão passando, né? Eles não usam a faixa de pedestre. Ó lá, o ciclista, tá vendo, ó? Qualquer jeito, ó. Observa pra você ver a qualidade desse pneu dessa Kombi. Olha pra você ver. Tá fazendo? Pneu? Tá vendo? Não, o pneu tá embaixo, não tá pegando. Olha bem. Você acha que ele tem condições de andar no trânsito? Tá observando? O pneu dessa Kombi tá completamente careca. Tô completamente careca. Olha lá, ó. É uma barbaridade, ó. Olha lá, tá vendo? Mudou de faixa, não sinalizou, tá vendo? O Fietinho. E é dessa maneira, por isso está acontecendo muito acidente no trânsito. O pessoal invade de qualquer jeito, faz o que quer. Eu vou pegar aquele carro de polícia que tá lá na esquina, lá no canto lá. Eles estão parados certo lá naquele lugar lá? Não, tá errado. Tá super errado ali. Em cima da faixa, Em cima da faixa de pedestre, né? invadindo a rua. Invadindo. Tá super errado. Tá vendo a menina? Filma ela. Sem o capacete, ó, sem a viseira. Tá vendo? Não tá preso. Olha lá. Não tá preso seu capacete aí, né? O dela. jugular. Os dois tá preso. Olha lá. Os dois sem capacete preso. Bateu a primeira coisa que voa. Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Invadido. Porque a primeira coisa que voa é o capacete. Primeira coisa que voa é o capacete. Aí... Olha lá, tá vendo? Sinalizou para mudar de faixa? Nada, só mudou de maneira faixa. alguma, né? Agora esse tá certo. Esse tá certo, esse sinalizou corretamente. Ó, mudou Opa. o farol. Aí, Aí, ó, passou. Olha lá, Olha lá, olha lá, passou olha lá, um. tá vendo? Passou. Outro, Olha lá, ó, outra, outro a carro. mulher, lá, lá. Olha lá, uma mulher, tá vendo? Ó? Fábrica de roupa passou Olha lá, tá em vendo? cima da faixa em no cima vermelho. da faixa e não respeitou o pedestre, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá observando? Bom, isso nós estamos só há 5 minutos com a câmera ligada. É. Olha lá, ele vai, não tá Já nem foi, aí, ó. olha lá, Olha lá, já ó. foi. Ele não respeita ninguém, tá vendo? Olha lá, tá O vendo? farol não abriu ainda. Olha lá, agora que abriu o Agora que semáforo. abriu, ó. Tá vendo? Ele já foi. Não respeita, tá vendo? Você já pensou como seria viver em uma sociedade em que as situações que você viu no vídeo fossem a regra e não a exceção? Sem qualquer sombra de dúvidas, a normatização do comportamento das pessoas é imprescindível para se viver em sociedade. Mas normas não nascem prontas. São resultado de uma construção social que implica uma relação com outros elementos que não apenas a norma em si. Para entender melhor o que estou afirmando, peço que preste muita atenção ao esquema. Eu vou explicá-lo de uma forma bem detalhada. Vamos iniciar explicando e definindo melhor o que exatamente significa a moral. Por moral, Adolfo Sanches Vasquez entende: é um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social dada. As normas morais, elas são adquiridas por meio da educação, do contato com a tradição cultural ou por meio da vivência cotidiana. As normas morais, apesar de não estarem codificadas formalmente, existem desde os primeiros agrupamentos humanos, surgiram nas sociedades primitivas. O respeito às normas morais, apesar de ser exigido pela sociedade, depende da adesão dos indivíduos. O que não significa que, do ponto de vista moral, qualquer um pode fazer o que quiser. Afinal, normas, presta atenção, normas só fazem sentido quando regulam o comportamento social dos indivíduos. O direito. Da mesma forma que ocorre com a moral, definir o que é direito não é tarefa fácil.
Mas, dentre tantas definições, tomemos a de Kant em seu livro A Metafísica dos Costumes. Diz o Kant: primeiro, o direito se aplica às ações externas de um indivíduo, na medida em que elas afetam as ações de outros indivíduos. Segundo, o direito, segundo Kant, concerne às ações externas na medida em que elas envolvem uma relação entre o arbítrio de um com os arbítrios dos outros. E terceiro, o direito considera unicamente a forma dessa relação e sua compatibilidade com leis universais. Dito de outra forma, mas como a moral, o direito é também um conjunto de normas, um conjunto de regras formais, cuja finalidade última é a regulação da vida em sociedade, objetivando a sua preservação. Porém, diferente da norma moral, a legal, ela independe da adesão do indivíduo. Ela possui um caráter obrigatório, pois ninguém pode se furtar à lei. Já vimos rapidamente o que é moral, o que é direito, e agora vamos entender um pouquinho melhor o que é a ética. E vamos recorrer novamente ao filósofo espanhol Adolfo Sánchez Vázquez. Ele define ética da seguinte forma: é a teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou forma de comportamento dos homens, ou da moral. Diz ainda o filósofo espanhol: os homens não só agem moralmente, mas também refletem sobre esse comportamento prático e o tomam como objeto de sua reflexão e de seu pensamento. Dá-se assim a passagem do plano da prática moral, quando se verifica essa passagem que coincide com o início do pensamento filosófico. Nós já estamos entrando no campo da esfera dos problemas teórico-morais ou éticos. Seguindo essa linha de raciocínio, nós podemos definir ética como sendo a ciência que realiza a reflexão crítica acerca dos valores. Há, portanto, uma importante diferença entre ética e moral. Enquanto a moral se funda num conjunto de normas que vão orientar as ações do indivíduo numa determinada situação na vida real, a ética é uma reflexão acerca do que é o bom, é uma teorização acerca de um problema de natureza geral e não individual. Mas paremos por aqui. Afinal, o assunto dessa disciplina não é exatamente a ética. A ética nós vamos discutir um pouquinho mais lá para frente. Mas era importante, né, entendermos esse quadro, como ele funciona. Até agora nós já vimos, dentro daquele esquema, o que era a moral, o direito e a ética. Dando continuidade, vamos falar agora sobre liberdade, que também compõe esse quadro e se encontra do lado de fora. Com certeza, você já deve ter escutado a seguinte expressão: a sua liberdade termina onde começa a liberdade do próximo. Vamos refletir um pouquinho mais profundamente acerca dessa frase de efeito, que geralmente é utilizada por pais quando buscam mostrar a seus filhos que eles não podem fazer tudo o que querem. E para iniciar essa reflexão, vamos começar com uma pergunta. Se a sua liberdade termina em algum lugar, ela é de fato liberdade? Eu vou responder junto com você. Ou a liberdade é plena, ou não existe. Seria o mesmo que trancar alguém numa sala minúscula e lhe dizer que ele é livre, dentro dos limites da sala, que pode fazer o que quiser ali dentro, menos sair. Há realmente liberdade nessa situação? Toda norma, não interessa se essa norma é legal ou se essa norma é moral. Toda norma acaba por estabelecer limites para o exercício da liberdade. Por exemplo, não pode mentir. Somente idosos podem utilizar essa vaga.
Não pode avançar quando o sinal estiver vermelho. Não pode roubar. Deve-se respeitar a diversidade de opinião religiosa dos outros. Deve-se respeitar pai e mãe. Deve-se pagar suas contas. Não pode pagar com cheque sem fundos. E essa lista vai longe. Você está percebendo a complexidade do tema? Ao mesmo tempo que nós precisamos de normas para viver em sociedade, as normas trazem um problema. As normas limitam algo pelo qual muitos homens deram suas vidas lutando: a liberdade. Viver numa sociedade normatizada é abrir mão da liberdade, porque não existe outra forma de viver em sociedade se não for através do estabelecimento de normas de conduta. Só que ao estabelecermos normas de conduta, nós estabelecemos um limite à liberdade humana. Como você pode notar, não é possível falar de moral, de direito, sem falar sobre o tema da liberdade. Ou sem levar em consideração a ideia de liberdade. Já estamos chegando no finalzinho da explicação sobre esse esquema. Vamos falar agora sobre uma palavrinha que está ali no meio do esquema em destaque, que apesar de pequena, não é menos importante, e é a palavra ação. O que significa essa palavra ação? Aliás, tudo o que eu falar sobre esse tema, moral, direito e sociedade, tudo tem a ver com a ação. Então não esqueça, procure sempre colocar nas minhas explicações essa relação com as ações. Então vamos entender melhor o que significa a ação e o que ela faz no meio desse esquema. Então, não é gratuito o fato da palavra ação se encontrar no centro do esquema que você viu. Já parou para pensar no significado da palavra ação? Ou do que exatamente nós sentimos falta em relação às pessoas que amamos e que morreram, ou que simplesmente estão distantes? Não é exatamente da presença física das pessoas, mas é das ações dessas pessoas. Normas, quer morais ou legais, elas não normatizam pessoas, elas normatizam as ações. Por exemplo, normas que estabelecem regras para estacionar. Normas proíbem matar, proíbem roubar. Testemunhar é uma ação. Mentir é uma ação. Enganar são exemplos de ações que são normatizadas. Por isso, moral e direito são as pontas da base do triângulo no esquema. Na ponta superior está a ética. Como visto, ela é a investigação, explicação, reflexão sobre o agir humano e o impacto causado na vida social. Sem a ação humana, não é possível a reflexão ética. Na parte externa desse esquema, como eu já disse, está a palavra liberdade, que não é apenas um conceito, mas uma prática que somente pode se materializar por meio das ações. Liberdade de pensamento diz respeito à ação de pensar. Liberdade de ir e vir diz respeito à ação de se locomover. Liberdade de manifestação diz respeito à ação de se manifestar. E assim por diante. Retomando as indagações que eu já fiz. Não é exatamente da presença física que nós sentimos falta de alguém. Então, quando uma pessoa morre, por exemplo, há um corpo sendo velado. Mas mesmo assim sofremos. E não é pela ausência material do indivíduo, porque ali existe um corpo, só que aquele corpo não possui mais vida. Não apenas porque o coração parou de bater e todos os outros órgãos já não funcionam mais, mas porque aquele corpo, não tem mais ações, aquele corpo não nos sorri, aquele corpo não nos fala, não reage ao nosso toque, não nos ouve, não nos olha. Ou seja, nós existimos uns para os outros através das nossas ações. A própria ideia de morte cerebral
passa pelo cessar das ações do indivíduo. Ali existe um organismo funcionando, só que sem vida. E sem vida por não poder mais agir, por não poder mais atuar no mundo. O julgamento que fazemos das pessoas, achando-as chatas ou agradáveis, simpáticas ou detestáveis, generosas ou mesquinhas, o fazemos a partir da forma como elas se comportam ou da forma como elas agem. Para o frentista de um posto, por exemplo, ao pararmos o carro ao lado da bomba de gasolina, nós somos um cliente. No meu caso, quando eu paro para os alunos numa sala de aula, ou entro numa sala de aula, sento a mesa à frente, subo na bancada e começo a escrever no quadro, eu me torno professor. Deixo de ser um cliente, me torno professor. Mesmo que isso não seja verdade. Você já deve ter visto, presenciado, já deve ter feito a brincadeira de veteranos que vão lá dar uma aula trote nos calouros. Para os calouros, em virtude das ações de sentar na mesa do professor, de se dirigir ao quadro, começar a escrever, em virtude dessas ações, os alunos concluem que aquela pessoa é o professor. Então, aquilo que nós somos para os outros, nós somos algo para os outros a partir de nossas ações. Existir é agir, existir é atuar. E morre-se não quando se desaparece fisicamente, mas quando se deixa de agir.